acadêmicos, nós vamos para mais uma aula. O conteúdo que nós iremos trabalhar na aula de hoje é medidas de dispersão ou de variabilidade. As medidas de dispersão e variabilidade que nós vamos trabalhar na aula de hoje será variância, desvio padrão e coeficiente de variação. São essas três medidas. Como vocês estudaram em aulas anteriores, vocês estudaram as medidas de tendência central. E pelas medidas de tendência central, às vezes não é possível verificar a homogeneidade em torno de um conjunto. Por exemplo, se nós pegarmos esses três conjuntos aqui, o conjunto X, ele é composto de 5 elementos. Se nós calcularmos a média aritmética desse conjunto, a média aritmética, nós sabemos que é a soma de todos os elementos dividido pela quantidade. Como todos os elementos eles são iguais, eu somo e divido por 5, a média aritmética será 70. Da mesma forma, para o conjunto Y. Se eu quiser calcular a média aritmética para esse conjunto, basta somar todos esses elementos e dividir pela quantidade de elementos. Então, nós temos aqui que a soma desses elementos dividido por 5, a média aritmética do conjunto Y também será 70. E do conjunto Z, da mesma forma, a média aritmética do conjunto Z será 70. Se isso aqui fosse relacionado, vamos supor que esses conjuntos aqui sejam relacionados a notas. Se eu falar assim para vocês, ó, uma turma X de 5 alunos realizou uma determinada prova, uma turma Y com 5 alunos realizou a mesma prova e uma turma Z de 5 alunos também realizou a mesma prova. As notas de todos os 5 alunos da turma X foram 70, as notas da turma Y, dos alunos da turma Y, 68, 69, 70, 71 e 72. Já as notas dos alunos da turma Z foram 5, 15, 50, 120 e 160. Supondo que essas notas aqui podem ultrapassar 6 pontos. A gente só está fazendo uma suposição que isso daqui seria notas. Se eu perguntasse para vocês, pessoal, esses conjuntos aqui, em se tratando das turmas, quais dessas turmas elas foram mais homogêneas? Então, se a gente olhar somente pelas medidas de tendência central que foram estudadas anteriormente, nós podemos falar assim, não, todas as turmas elas tiveram o mesmo desempenho. A média da primeira turma foi 70, a média da segunda turma foi 70 e a média da terceira turma foi 70. Então, pelas medidas de tendência central, nós não conseguimos conjecturar esses conceitos de homogeneidade. Qual turma foi melhor em relação a isso aqui, tá? Em relação aos dados obtidos. Então, nós podemos observar aqui, ó, se todas as notas, aqui tá fácil visualizar porque foi um conjunto, são conjuntos menores. Se todas as notas da turma X foram iguais a 70, todos os alunos ali tiveram o mesmo padrão. Então, a turma X, nós podemos dizer que ela é uma turma mais homogênea, ou seja, ela não teve dispersão. Se nós calcularmos a variância, o desvio padrão, para essa turma X aqui, não vai ter nenhuma variação, não vai ter nenhuma dispersão entre os alunos, eles obtiveram a mesma nota. A dispersão vai ser 0. Já em relação à turma Z, se nós calcularmos variância, desvio padrão, coeficiente de variação, nós vamos ter um determinado valor. Então, essa turma Z aqui, dentre as 3 turmas, nós podemos dizer que ela foi mais heterogênea, ou seja, ela não teve uma regularidade, não teve um padrão em relação às notas de seus alunos. Então, é esse conceito que eu quero deixar aqui para vocês, ó.
Às vezes, as medidas de tendência central estudadas, média aritmética, mediana e moda, não conseguem mostrar uma homogeneidade entre os dados que nós queremos saber. Como eu já falei para vocês, a primeira medida que nós vamos trabalhar, a primeira medida de dispersão de variabilidade que nós vamos trabalhar é a variância. Essa variância nós vamos trabalhar de duas formas. Quando os dados eles são populacionais ou quando os dados eles são amostrais. Então nós temos aqui, ó, para dados populacionais e para dados amostrais. Ou seja, quando a gente está elaborando uma pesquisa e eu quero saber qual que é a variação entre os dados, se eu trabalhar com todos os dados da pesquisa, com todos os dados da população que foi efetuada a pesquisa, eu vou utilizar uma determinada fórmula, que eu já vou colocar aqui. Se eu trabalhar com dados amostrais, nós vamos ter uma pequena modificação nessa fórmula. Mas a maioria das vezes, como dados populacionais é muito difícil o trabalho, porque às vezes a população que está trabalhando é muito grande, o correto é se trabalhar com os dados amostrais, a não ser que a população que esteja se trabalhando não for muito grande, a gente consegue os dados de toda a população dentro da pesquisa. E dentro disso daqui, nós vamos trabalhar quando os dados eles são dados brutos ou quando os dados eles estão organizados em uma tabela. Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, tem as duas formas, para dados brutos ou quando esses dados, digamos assim, que eles estão tabulados, eles têm uma determinada frequência. Que nós vimos também em aulas anteriores. Tem aquela tabelinha, a variável x, 5. Quantas vezes aparece essa variável? 3 vezes. Então, aparece a tabela de xi e de fi, que é a frequência absoluta. Então, quando os dados estão tabulados em uma tabela, nós vamos trabalhar com outras formas. Então, vamos aqui, ó. Por exemplo, para dados brutos, dados populacionais, se a gente tiver informação de toda a população, a variância, o símbolo dela é S ao quadrado é igual a somatória de todas as variáveis ao quadrado, menos a somatória de todas as variáveis elevado ao quadrado, dividido pelo número de elementos, dividido novamente pelo número de elementos. Pessoal, não se confunda, somatória de todos os dados ao quadrado, aqui é somatória de todos os dados, depois eleva o valor ao quadrado. Mas nós vamos ver tudo isso daqui em exemplos, para a gente poder visualizar melhor essa fórmula. A única modificação na fórmula que nós temos para dados amostrais é o seguinte, ó. Vai ser a mesma coisa, símbolo da variância, somatória de todos os dados ao quadrado, menos a somatória de todos os dados ao quadrado, dividido pelo número de elementos, dividido pelo número de elementos, menos 1. Então, vocês podem observar que a única diferença que nós temos nessa equação aqui é porque ao invés da gente trabalhar com o denominador n, nós vamos trabalhar com o denominador n menos 1. Isso se dá porque daí nós teremos uma melhora na estimativa do parâmetro da população, só por esse motivo, tá? Quando a gente tem os dados em uma tabela que tem uma determinada frequência, nós só vamos inserir a frequência nessa fórmula aqui, ó. Então, a variância vai ser a somatória de cada frequência vezes a variável ao quadrado, menos a somatória de cada frequência vezes a variável elevada ao quadrado, dividido pela soma da frequência, que é a mesma coisa do número de elementos, dividido pela soma da frequência. Então, se os dados estiverem organizados em uma tabela, estão organizados de forma que tenha uma frequência. E para dados amostrais,
A única coisa que nós vamos modificar é que vai ser o número de elementos somatório da frequência menos 1. Então, vai ser soma da frequência vezes cada variável ao quadrado, menos soma da frequência vezes cada variável ao quadrado, dividido pelo número de elementos, que é a soma da frequência, dividido pelo número de elementos, menos 1. Da mesma forma, a explicação que eu falei aqui para vocês anteriormente. Esse menos 1. Isso daqui é só para melhorar a estimativa do parâmetro da população. Então, basicamente, nós vamos trabalhar com essas equações aqui para o cálculo da variância. O desvio padrão, se nós já fizemos o cálculo da medida de dispersão variância, o desvio padrão representado pela letra S, nada mais é que a raiz quadrada da variância. E a variância é S ao quadrado. Então, o desvio padrão nada mais é que a raiz quadrada da variância. Essa raiz quadrada aqui é somente para tirar o quadrado desses elementos aqui. Então, nós temos as fórmulas para variância e para desvio padrão. E, por fim, a terceira medida de dispersão que nós vamos trabalhar nessa aula vai ser o coeficiente de variação. E o coeficiente de variação nada mais vai ser que desvio padrão, representado pela letra S, dividido pela média da série e multiplicado por 100. Então, o desvio padrão, na verdade, ele vai ser um percentual. Desvio padrão não, coeficiente de variação, na verdade, ele vai ser um percentual. Coeficiente de variação, ele deve ser calculado, inclusive nós vamos fazer um exemplo seguinte aqui, ele deve ser calculado pelo seguinte motivo. Quando a gente estiver trabalhando com grandezas diferentes, o próximo exemplo aqui ele já vai mostrar pra gente. Parece que a gente está trabalhando com a questão de peso e comprimento. Nós queremos comparar duas grandezas diferentes. Nós queremos comparar uma grandeza de peso com uma grandeza de comprimento. Como são unidades medidas de padrão diferente, eu não posso simplesmente calcular somente a variância e o desvio padrão. Por quê? Quem tiver o maior valor, nós vamos dizer que tem maior variação. Por isso que esse cálculo aqui, a gente tem que fazer ele para estar em porcentagem. É por isso que nós temos que realizar isso daqui, ó. Então, em relação a essa porcentagem, nós podemos fazer a seguinte interpretação. Se esse coeficiente de variação ele for menor que 15%, é porque ele tem uma baixa dispersão. Se o resultado do coeficiente de variação tiver entre 15% e 30%, tem-se uma média dispersão. Se esse coeficiente de variação for maior ou igual a 30%, tem-se uma elevada dispersão, ou seja, os dados eles estão bem heterogêneos. Gente, quando eu falo dispersão, é a variação entre os dados. Então, vamos voltar aqui novamente. Se eu pegar aquele primeiro exemplo lá, os alunos da turma X, eles não tiveram variação nenhuma em relação à nota. Já os alunos, deixa eu observar aqui, já os alunos da turma Z, a variação de nota entre eles foi bem considerável. Um tirou uma nota lá muito alta, outro tirou uma nota bem baixa. Como eu falei para vocês, a gente está considerando aqui como nota, vamos dizer que a avaliação que foi efetuada pode ser tirado mais que 100 pontos. E os da turma Y, a variação entre as notas desses alunos aqui foram mínimas. Então, quando eu estou falando de dispersão, variação, eu estou me referindo aqui, ó. A turma X não teve nenhuma variação entre as notas. A turma Z teve uma grande dispersão, uma grande variação entre as notas. E a turma Y teve uma variação, mas a gente pode observar que a variação entre essas notas elas foram pequenas. Então, se nós calcularmos as medidas de variação, as medidas de dispersão, nós temos que
O valor de x para essas medidas de dispersão vai ser 0. Por quê? Não teve nenhuma variação. O valor de z, só se eu calcular para mim saber o valor para mim falar para vocês, mas ele vai ser um valor alto, porque teve grande dispersão, grande variação entre as notas. Já para a turma y, esse valor aqui ele vai ser um valor pequeno, porque as notas não variam tanto, 68, 69, 70, manteve ali mais ou menos, né, um padrãozinho ali. Então não teve tanta variação, não teve tanta dispersão entre esses dados. Então quando eu estou me referindo a dispersão, variação, eu estou me referindo a esses termos. Vamos lá entender isso daqui melhor no exemplo. Os dados abaixo referem-se à amostra de fabricação de uma peça, em que cada peça amostrada são conhecidos os pesos em gramas e os comprimentos em centímetros. Então, nesse exemplo aqui, nós vamos calcular todas as medidas estudadas, compare as variabilidades através das medidas estudadas. Então, o que nós vimos agora foi variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Então, compare essa variabilidade dos pesos e comprimentos dessas peças e verifique em qual dos casos, comprimento ou peso, há uma maior dispersão. Então, é isso que nós queremos observar. Qual que está variando mais em relação a essas peças? Podemos observar que nós estamos trabalhando com uma amostra de 10 peças. Então, a primeira peça, o comprimento dela foi 52 centímetros, já o peso 3.300 gramas. A segunda peça, o comprimento dessa peça foi 48 centímetros e o peso dessa peça 3.200 gramas. Então, nós temos aqui os dados para 10 peças e nós queremos saber em relação a que essas peças estão variando mais. Elas estão variando mais em relação ao comprimento ou em relação ao peso. Para saber responder esse exercício, nós vamos ter que calcular as medidas de dispersão. E nós vamos começar aqui pelo cálculo da variância. Então, nós temos aqui, como é uma amostra e aqui nós não temos uma frequência, nós temos 10 peças, não tem aquela tabelinha que a peça 1 apareceu 5 vezes, não tem, aqui nós temos só 10 peças que não tem uma determinada frequência, tá? Então, para a fórmula da variância lá, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que calcular a soma, colocar variância S ao quadrado, nós vamos ter que calcular a soma de todos os dados ao quadrado, menos a soma de todos os dados, depois elevar esse valor ao quadrado, dividido pelo número de elementos, dividido pelo número de elementos menos 1, já que nós estamos trabalhando com uma amostra de 10 peças. Se nós observarmos, eu vou fazer aqui na parte de cima da questão, fica fácil da gente fazer esse cálculo aqui, ó. Se você observar a fórmula, o que nós precisamos? Soma de todos os valores ao quadrado. Primeira coisa, nós vamos calcular para o comprimento. Então, soma de todos os valores ao quadrado. Quem que são todos os valores? Ó, primeiro valor, 52, eleva ele ao quadrado. Segundo valor, 48, eleva ao quadrado. 45 ao quadrado. 49 ao quadrado. 51 ao quadrado. 54 ao quadrado. 47 ao quadrado. 50, 46... e 51. Vai levar todos esses valores ao quadrado. A gente pode fazer isso daqui direto na calculadora, não precisa estar escrevendo tudo. Então, vamos lá, efetuar nossa calculadora. 52 ao quadrado, mais 48 ao quadrado, mais 45 ao quadrado, 49 ao quadrado, 51, 54, 47... 50, 46 e 51. Então, quando a gente efetua todos esses valores aqui ao quadrado, nós temos um total de 24.377. Primeiro passo que nós temos que fazer.
Se nós observarmos a expressão novamente, nós temos a soma de todos os valores, Então, o que nós vamos ter que fazer? Somar todos esses valores, ó. 52 mais 48, mais 45, mais 49, e assim por diante. 51, 54, 47, 50, 46, 51. Então, a soma de todos esses valores. Vamos fazer o somatório lá. 52 mais 48, mais 45, mais 49, mais 51, mais 54, mais 47, mais 50, mais 46 e mais 51. Então, nós temos que essa somatória, o total de 493. Fazendo isso daqui, nós já conseguimos calcular a variância para esses dados. É o que nós precisamos. Nós precisamos da soma de todos os dados elevado ao quadrado e da soma de todos os dados. Então, vamos lá para o cálculo da variância. Variância vai ser soma de todos os dados elevado ao quadrado. Nós calculamos aqui, é o 24.377, menos a soma de todos os dados, 493. Esse valor aqui, pela expressão da variância, eu vou elevar ao quadrado, dividido pelo número de elementos, nós temos uma amostra de 10 peças, dividido por 10, dividido pelo número de elementos menos 1, que é 9. Ou seja, o valor da variância vai ser 493 ao quadrado, 493 ao quadrado dividido por 10, 24.377 menos esse valor, e tudo isso daqui dividido por 9. O desvio padrão a variância é aproximadamente 8,01. Logo, o desvio padrão, que é representado pela letra S, nada mais é do que a raiz quadrada da variância, a raiz quadrada desse valor. Ou seja, raiz quadrada desse valor vai dar aproximadamente 2,83. Aproximadamente 2,83. Então, nós já temos o valor da variância e do desvio padrão para a medida comprimento. Nós vamos efetuar o mesmo cálculo aqui, deixa eu colocar aqui pequenininho que eu esqueci de colocar. Nós calculamos primeiro para comprimento e desse lado de cá nós vamos calcular para peso. Agora eu só vou calcular, não vou escrever tudo novamente não. Então, o que nós precisamos para calcular a variância? Vamos lá. Para a variância, nós precisamos soma de todos os elementos ao quadrado, menos soma de todos os elementos elevado ao quadrado, dividido pelo número de elementos, dividido pelo número de elementos, menos 1. Nós vamos aqui, ó, soma de todos os elementos ao quadrado. Quem que são todos os elementos de peso? 3.300, 3.200, 2.950, 3.150 e assim por diante. Então, nós vamos calcular, vou colocar aqui peso, soma de todos os elementos ao quadrado. Vou fazer direto na calculadora. Então, vamos lá. 3.300 ao quadrado, todos os elementos ao quadrado. 3.200 ao quadrado, 2.950 ao quadrado, 3.150 ao quadrado, ao quadrado, mais 3.350, mais 3.450, peraí que eu não posso me perder, 2.900, 3.000, ó, já esqueci nada demais, 3.300 ao quadrado, mais 3.150 ao quadrado, mais 3.250 ao quadrado. Então, nós temos esse valor aqui, ó. Vamos separar aqui.
102.665.000. Então, são os valores ao quadrado. E nós precisamos também da soma de todos esses valores para peso. Então, quem são todos esses valores? Novamente, 3.300 mais 3.200, 3.300 mais 3.200 e assim por diante. 2.950, 3.150, 3.350, 3.450, 2.900, 3.300, 3.150 e 3.250. Então, se eu não esqueci nenhum termo, esse somatório aqui resulta em 32.000. Fazendo isso daqui, nós já conseguimos calcular a variância. A variância é a soma de todos os elementos ao quadrado, 102.665.000, menos a soma de todos esses valores, que resultou em 32.000, dividido pelo número de elementos, essa amostra compõe 10 elementos, dividido pelo número de elementos menos 1, 9. Ó, nós já temos 32.000 na calculadora, dividido por 10, 3.200. Olha aqui, ó. Essa somatória aqui tem que ser elevada ao quadrado. Então, vamos lá. 32.000 elevado ao quadrado, divide-se esse valor por 10, subtrai 102.665.000 menos esse valor, 102.665.000 menos esse valor, e divide esse valor aqui por 9. Ou seja, nós temos que o cálculo da variância é aproximadamente 29.444,44. Tendo o cálculo da variância, para a gente calcular o desvio padrão, fica fácil, pois o desvio padrão representado pela letra S nada mais é que esse valor aqui extrair da raiz quadrada. Ou seja, raiz quadrada desse valor, que vai ser aproximadamente 171,59. Pessoal, então nós poderíamos ver aqui, ó, e observar. O valor da variância do peso é maior que o valor da variância do comprimento. Claro, o valor do desvio padrão também vai ser maior, do peso vai ser maior que o valor do desvio padrão do comprimento. Então, nós poderíamos vir aqui e falar o seguinte: se esses valores aqui são maiores, então quer dizer que o peso, o peso está tendo uma variação muito maior do que o comprimento nessas peças. Mas como eu falei para vocês anteriormente, se nós estivermos trabalhando com grandezas diferentes, gramas e centímetros, eu não posso afirmar isso daqui. Eu só posso afirmar isso daqui através do cálculo do coeficiente de variação, porque o coeficiente de variação vai nos mostrar essa variação do comprimento e peso em porcentagem. Claro, se os valores do peso aqui eles são maiores, basicamente o valor da variância e desvio padrão ele também vai ser maior, tá? Então nós temos aqui, então vamos calcular essa variação aqui em porcentagem para verificar qual que está sendo a variação em cada uma das medidas aqui, peso ou comprimento. Nós vimos coeficiente de variação nada mais é que o desvio padrão dividido pela média multiplicado por 100. Coeficiente de variação vai ser para o peso, para o comprimento nós estamos calculando. 2,83 é o valor de desvio padrão. Quem que é a média desses dados aqui do comprimento? Nós ainda não temos, mas agora fica fácil da gente efetuar, porque a média é o quê? A soma de tudo dividido pela quantidade. A soma de tudo é 493. Então, a média nada mais vai ser 493 dividido pela quantidade 10,
a média vai ser 49,3. Como nós queremos em percentual, multiplica-se por 100. Vamos lá. 2,83 dividido por 49,3, multiplica-se esse valor por 100. Então, nós temos aqui que a variação do comprimento foi em torno de 5,74%, variação do comprimento. E nós vamos fazer a mesma coisa para o peso aqui, ó. Saber qual foi essa variação, coeficiente de variação. Saber qual foi essa variação aqui para o peso. Então, coeficiente de variação nada mais é que o desvio padrão dividido pela média multiplicado por 100. Coeficiente de variação vai ser desvio padrão aproximadamente 171,59. A média nós ainda não temos, mas fica fácil. A soma de todos esses dados é 32.000. Quando divide-se esse valor aqui por 10, dá 3.200. Logo vai ser a média do peso. 3.200 multiplicado por 100. Coeficiente de variação vai ser, vamos lá, desvio padrão dividido pela média multiplicado por 100. Então, deu em porcentagem 5,36%, a variação percentual do peso. Então, agora, como são grandezas diferentes, nós podemos comparar pela porcentagem. O comprimento teve uma variação de 5,74% e o peso teve uma variação de 5,36%. Gente, se nós estivermos trabalhando, por exemplo, aqui é comprimento e aqui é comprimento, não precisa fazer o coeficiente de variação. Se a gente estiver trabalhando com a mesma grandeza, centímetros, centímetros ou gramas, gramas, nós não precisamos calcular o coeficiente de variação. Novamente, coeficiente de variação só quando a gente está trabalhando com grandeza diferente. Então, nós podemos observar que a porcentagem de maior variação foi pelo comprimento. Então, peso ou comprimento, qual que é uma maior dispersão? A maior dispersão, a diferença está sendo pouca aqui, né? Mas a maior dispersão no comprimento. Ou seja, a variação do comprimento, ela está sendo maior que a variação do peso em relação a essas peças. Exemplo 2. Uma cerâmica fabrica tijolos de acordo com a norma de uma grande cliente. A norma estabelece que os tijolos devem suportar no mínimo uma força de compressão média de 10 kg por centímetros quadrados. Então, nós temos aqui, ó, estabelece que esses tijolos devem suportar no mínimo uma força de compressão média de 10 kg por centímetro quadrado. Então, já vamos tirar esse dado aqui, que é o que deve ser suportado, 10 kg por centímetro quadrados. E que o desvio padrão não deve ser superior a 5% da média. Desvio padrão, nós vimos que é representado pela letra S. Esse desvio padrão não deve ser 5% superior à média. No ensaio realizado em um lote de tijolos pelo engenheiro de qualidade do cliente, foram registrados os seguintes dados de uma amostra de 6 tijolos. Ó, a amostra de 6 tijolos para sua resistência à compressão em. Então, nessa amostra, o primeiro teve resistência de 12, o segundo de 11, o terceiro de 10 e assim por diante. 9, 8,5 e 11,5. Nessas condições, o engenheiro de qualidade aprovará ou reprovará o lote de tijolos. Então, a primeira coisa que nós temos que observar, quem que é a média dessa amostra? Quanto que é o desvio padrão dessa amostra? Ou seja, qual está sendo a variação dessa amostra aqui? Esse desvio padrão, ele está sendo superior à média em 5%? Para verificar se o engenheiro vai aprovar ou reprovar
esse lote de tijolos. Então, a primeira coisa que nós temos que efetuar, média. 12, mais 11, mais 10, mais 9, mais 8,5, mais 11,5. Dividido pela amostra, quantidade 6. Então, vamos aqui. 12 mais 11, mais 10, mais 9, mais 8,5, mais 11,5. Dá um total de 62. 62 dividido por 6 dá um total aproximadamente de 10,33. Então, a média que esses tijolos aqui eles estão suportando é 10,33 kg por centímetro quadrado. E agora nós vamos calcular o desvio padrão. Só que não tem como calcular o desvio padrão se nós não calcularmos a variância. Porque o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, nós precisamos calcular a variância. Variância vai ser igual soma de todos os elementos ao quadrado, menos soma de todos os elementos elevado ao quadrado, dividido pelo número de elementos. Se a gente está trabalhando com a amostra, número de elementos menos 1. Então, sempre observe isso daqui, se é a amostra, se é a população que a gente está trabalhando. A variância vai ser soma de todos os elementos ao quadrado. Quem são todos os elementos? 12 mais 11, mais 10, mais 9 e assim por diante. Então, vamos lá. 12 ao quadrado, mais 11 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, 9 ao quadrado, 8,5 ao quadrado, 11,5 ao quadrado. Então, essa soma aqui dá o total de 650,5. Soma de todos os elementos, nós acabamos de fazer aqui, ó. Quando nós somamos todos esses elementos para calcular a média, essa soma aqui deu 62. Dividido pelo número de elementos 6, dividido pelo número de elementos menos 1, 6 menos 1, 5. Logo, a variância vai ser, esse daqui elevado ao quadrado, 62 ao quadrado, dividido por 6, 650,5 menos esse valor e dividido por 5. Nós temos um total aqui de aproximadamente 1,96. Vamos fazer novamente aqui, ó. 62 ao quadrado dividido por 6, 650,5 menos esse valor, dividido por 5. Então, isso daqui dá aproximadamente 1,9666, nós podemos arredondar para 1,97. Então, esse daqui é o cálculo da variância. E o desvio padrão nada mais é que esse valor aqui, extraído da raiz quadrada desse valor. Esse valor já está aqui na calculadora, raiz desse valor, aproximadamente 1,4. Então, está sendo desvio. O desvio em relação à amostra aqui está sendo 1,4 kg por centímetro quadrado. Gente, então nós temos aqui, ó. Vamos ler novamente. No ensaio realizado, a norma estabelece que os tijolos devem suportar uma força em média de 10 kg por centímetro. Então, esse tijolo está suportando, em média, essa força, está suportando até mais um pouquinho, 10,33. E que o desvio padrão não deve ser superior a 5% da média. Então, nós temos aqui, ó, 5% da média vai ser, a média é 10,33 aproximadamente, vezes 0,05, 10,33 vezes 0,05, 0,52 aproximadamente, 0,516, aproximadamente 0,52. Então, o desvio padrão não pode ser superior a isso aqui, ó, não pode ser superior a 0,52. E o desvio padrão está sendo superior a 5% da média. Está sendo 1,4.
Então, o que nós temos aqui? O engenheiro está perguntando se o engenheiro deverá aprovar ou reprovar o lote de tijolos. Então, o engenheiro da qualidade deverá reprovar o lote de tijolos, pois, vou colocar só assim, ó, o desvio padrão ficou acima de 5% da média. O valor do desvio padrão é esse, aproximadamente 1,4. Então, pelos cálculos aqui da qualidade, nós vimos que deverá reprovar esse lote de tijolos.